Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Gessé Soares e nós estamos aqui mais uma semana para nós darmos continuidade à nossa sequência de conteúdos. Nessa semana nós vamos começar a trabalhar o nosso assunto chamado de matemática financeira. Fica dentro dessa parte da matemática o que nós vamos começar a trabalhar nessa nossa aula desta semana. Quando a gente fala de matemática financeira, e eu acho particularmente que esse é um dos tópicos mais interessantes que a gente possa ter, é, é justamente essa parte da matemática que ela vai trazer um sentido e vai dar capacidade para que a gente possa analisar, possa pensar em cima de umas situações em que a gente tenha, por exemplo, que mexer com porcentagem. Quando a gente trabalha porcentagem, e porcentagem é uma coisa bem dinâmica no nosso dia a dia, quando você percebe, por exemplo, você vai numa loja e você quer um desconto, e aí você fala, me dá 10% de desconto à vista aqui se eu pagar, ou quando você precisa necessariamente pensar no rendimento de um capital, quando a gente fala rendimento, cada vez mais está na moda, né? A gente pensar em investimento, você fica aí passando o seu feed de notícias, o seu feed principal de imagens, de notícias, de publis no seu Instagram e você percebe lá, olha, vem investir em tal, invista em tal ação, bolsa de valores rende isso aqui, rende não sei o quê, taxa de CDI, carta de crédito e para aquilo lá. Agora o pessoal começou com esse trem de marketing digital, vem trabalhar com vendas de mídias digitais e por aí vai. A ideia desses rendimentos, desses lucros, ele tudo gira em cima dessa parte de matemática financeira. Então, por isso que ter a noção, essa noção mais básica em relação a como funcionam essas taxas de porcentagem, essas taxas fixas, ela é interessante. Às vezes, por uma infelicidade, você precisa, por exemplo, solicitar um empréstimo no seu banco, pegar uma carta de crédito de empréstimo. Você precisa analisar qual é a melhor forma de você pedir esse empréstimo. Você pode diferenciar. Não é sempre aquela ideia de, sempre a maior taxa de juros é a que eu vou perder mais. Não, depende muito da aplicação. A gente fala isso em questão de juros, né? Em juros simples e juros compostos. Isso depende muito do tempo de aplicação para você poder ter um balanço e poder comparar qual é a melhor, qual é a pior, por exemplo. Ou se você pensa justamente uma situação contrária. Graças a Deus você conseguiu aí, em meio às dificuldades, mas com o seu trabalho conseguiu conquistar um dinheiro, conseguiu uma reserva de dinheiro e aí você, pensando no seu futuro, você já pensou, eu vou investir esse dinheiro. Eu vou colocar esse dinheiro numa aplicação para que isso daqui a algum tempo possa render para mim um pouquinho mais. Então, toda essa análise, todo esse raciocínio entra dentro dessa parte da matemática financeira. Então, por isso que é importante nós atentarmos um pouco o nosso estudo em relação a isso, a essa parte da matemática financeira. Bacana? Na aula de hoje, nós vamos começar a falar especificamente sobre um tipo de aplicação que nós chamamos de taxa de juros simples. Vamos ver como é que funciona uma aplicação dentro da matemática financeira em cima dessa taxa de juros simples. Quando a gente fala de taxa de juros simples, a taxa de juros simples é quando eu tenho uma porcentagem e essa porcentagem ela é aplicada sempre sobre um capital inicial, sempre sobre um valor inicial. Pode passar, galera, o tempo que for, a porcentagem é sempre aplicada em cima do valor inicial, que a gente chama de capital inicial, fechado? Se é um empréstimo, se é um investimento, esse tipo de aplicação financeira, que se chama juros simples, eu tenho uma aplicação da porcentagem sempre em relação ao capital inicial. Pensando em investimentos ou pensando até mesmo em empréstimos, já que a gente tem essas duas aplicações mais diretas, a gente pode pensar da seguinte forma: quando nós falamos a um processo a curto prazo, ou seja, onde o tempo de aplicação é um tempo mais curto, o processo de juros simples é sempre o que tem maior valor em relação à quantidade de juros. Seja juros rendendo para você numa aplicação, seja juros em forma de dívida, num possível empréstimo que você faça. Isso a curto prazo. Quando a gente pensa a longo prazo,
já é uma outra dinâmica de porcentagem, que a gente vai ver na nossa próxima videoaula, na aula da semana que vem. O bacana e o interessante para você diferenciar as diferentes formas de aplicação de juros é que numa taxa de juros simples, a porcentagem é sempre em relação ao capital inicial. Essa porcentagem também é um valor fixo. Ela não é um valor muito variável, ela não é um valor que fica constantemente sofrendo mudança. Quando a gente pensa em contratos de investimento ou em contratos de empréstimo, vem bem específico no contrato que essa taxa ela tem que ser um valor fixo. No máximo, ela pode sofrer uma variação, pensando em termos financeiros, de acordo com a inflação que o país pode estar sofrendo, de acordo com taxas que determinam a importação e exportação no país. Mas, basicamente, a gente vai trabalhar apenas com porcentagem fixa. O valor da porcentagem não se altera. E pensando numa representação gráfica, a representação de juros simples ela é limitada a uma função de primeiro grau. Como a gente sabe, toda função ela estabelece para mim a dependência de dois valores. No caso de juros simples, a minha maior dependência é em relação à quantidade de juros e ao tempo que isso está sendo aplicado, ao tempo que isso está perdurando. Fechado? Matematicamente falando, a gente vai trabalhar com duas equações, que são essas aqui que estão aparecendo na tela para vocês. J é igual a CIT sobre 100 e M é igual a C mais J. Vamos entender o que significa essa sopa de letrinhas? Não adianta nada a gente tentar decorar alguma coisa se nós não soubermos aplicar isso daqui. Na nossa primeira equação, SJ significa para mim a quantidade de juros. Qual é o valor em juros que está rendendo, que está perdurando, que está aparecendo aí numa aplicação. Esse C é o que a gente chama de capital inicial, que basicamente é o valor inicial. Digamos aí que por uma infelicidade, você vai lá no banco e peça um empréstimo de R$2.000. Esses R$2.000 é o capital inicial, é o valor por onde vão incidir as taxas de juros para depois você ir pagando em parcelas para o banco esse empréstimo que você fez. Se é o contrário, se você quer fazer um investimento, o capital inicial é justamente o valor que você vai investir, o que você economizou e o que você está disposto a investir. O I é a nossa taxa de juros, uma porcentagem, isso em porcentagem. E aí a gente descobre essa porcentagem, seja no enunciado ou o exercício me dá todos os outros valores só para descobrir essa taxa de porcentagem. E o T, ela é uma referência a tempo. É uma referência a tempo. Então, quanto tempo isso vai ficar aplicado? Se são meses, se são anos, se são dias, se são semanas, por exemplo. Essa é a nossa ideia para o T. Uma outra relação matemática interessante é determinar o valor do montante, que é o Mzinho que está aparecendo na tela para vocês. O Mzinho é o valor total, é a soma do capital inicial com a taxa de juros, com a quantidade de juros. Bacana? Esse é o montante. Nos dois exemplos que a gente está trabalhando, que é o exemplo de empréstimo e o exemplo de rendimentos, o montante é justamente a sua dívida final, no caso de um empréstimo, ou o montante é o valor que você vai receber ao final do seu investimento. Essa é a ideia do montante. E para a gente ficar bem atento, e isso é uma coisa muito importante, que quando a gente vai fazer essas contas, quando a gente vai jogar valores nessas contas, você precisa ficar atento de que a taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade. Como assim, professor? A taxa ela é sempre estipulada para um período, 1,2% ao mês. Então significa que a cada mês é 1,2%. 0,5% ao ano. Então a cada ano é uma taxa de juros de 0,5%. E quando a gente pega essa taxa, você tem que colocar o tempo na mesma unidade. Então se a sua taxa está lá, por exemplo, ao mês, você precisa colocar o cálculo do tempo em meses. Se a sua taxa está lá ao trimestre, você precisa colocar o tempo em trimestre. Se a sua taxa de tempo está em ano, 0,5% ao ano, o tempo que você vai usar na fórmula tem que estar escrito em anos. E aí você usa as conversões. Você vai usando as conversões para poder trabalhar isso. Só para a gente não esquecer, como a gente está trabalhando
a parte financeira, a gente pensa em mês comercial. Então essas transformações são assim, ó. Você vai trabalhar com essas referências. Um mês é a equivalência de 30 dias. Bacana. Um ano, a nossa referência sempre será para 365 dias ou 12 meses. Bacana? E aí a gente consegue fazer essas transformações. Então fique sempre atento para poder fazer essa transformação. Fechado, pessoal? Esse era o nosso conteúdo de hoje. Então essa era a abordagem que eu queria mostrar para vocês a respeito dessa parte inicial da matemática financeira. Forte abraço para vocês e até mais, pessoal. Tchau, tchau para vocês, hein?